palavra preza muito pela a palavra sem mistura, é que faz milagre, é quem cura, é quem transforma. E essa palavra você não pode deixar de recebê-la, porque ela pode mudar a sua história. Talvez alguma coisa na sua vida esteja travada, e essa palavra tem o poder de destravar. Acharam aí? Gênesis 35. Curve sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos agora ao Senhor tudo que vai ser ministrado aqui, através da minha vida, através dessa palavra, mas que não seja, Pai, eu o principal, que seja a palavra, o Espírito que vai ser passado agora. Que o Senhor apenas possa me usar, mas que essa palavra que sai da minha boca seja poderosa para quebrar todas as cadeias, para desfazer todos os ciclos e para nos dar um rumo, uma direção, um avivamento, libertação, transformação, tudo aquilo que nós precisamos para nós e para as nossas famílias, para os nossos casamentos, para os nossos filhos, para a nossa geração. Eu me entrego completamente nas tuas mãos, que o Senhor possa me usar e cada um aqui possa receber desse poder, desse fogo que vai ser lançado aqui sobre nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero chegar em Gênesis capítulo 35, nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu, quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Posso ouvir mais do que 3? Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre uma jornada que quebra ciclos. Eu quero refletir com vocês sobre ciclos espirituais. Ciclos que precisam ser quebrados. Igreja do Senhor, esse texto que acabamos de ler, não é apenas uma parte da história. Não é um texto antigo, ele é um convite de Deus para nós hoje. Para esta geração de hoje. Você observa, começa o texto dizendo, Deus dizendo para Jacó: levante-se e vai para Betel. Eu dei uma pulada aqui na história, eu não estou aqui fazendo ordem cronológica, não é um estudo bíblico. Eu dei uma pulada na história, onde Jacó aqui já está lá na frente. Já está lá adiantado na sua jornada, já passou várias situações, já casou, já trabalhou muito para o Labão. E aqui Deus fala para ele: levanta e volta e sobe para Betel. E vai para o lugar onde você fez um voto comigo. Vai para um lugar onde eu me revelei a você pela primeira vez. Isso significava para Jacó o seguinte: pare de viver
neste lugar e suba de nível e vamos para um outro lugar que eu vou te mostrar. Da mesma forma, essa palavra para nós significa, pode significar para mim e para você, Deus dizendo, pare de viver no mesmo nível, pare de viver na mesmice, pare de viver na vida repetitiva, de viver em ciclos, saia da mesmice, do mesmo nível, saia dos ciclos, pare de repetir os mesmos padrões, pare de carregar coisas que não pertencem mais à sua história. Jacó entendeu algo poderoso com esse chamado de Deus. Ele entendeu que não dá para subir para Betel carregando deuses estranhos. Nesse tempo aqui a sua família já estava grande, seus parentescos já era grande, eles já tinham até se misturado com outros deuses e tinham adotado esses outros deuses e tinham deuses estranhos no meio deles. Jacó, quando ele recebe esse chamado de Deus, ele faz um avivamento, uma revolução, uma limpeza no meio da sua parentela. Ele diz, olha, lança fora todos os deuses estranhos. Chega. Nós estamos vivendo em ciclos. Deus não quer isso para nós. Deus falou comigo há um tempo atrás, e eu fiz um voto com Ele, eu derramei óleo numa pedra, e eu fiz um voto com Ele, e agora Deus fala comigo de novo, e Ele diz que é para eu voltar para Betel, e Ele vai concluir a obra que Ele começou na minha vida. Chegou a hora de um novo tempo. E aí Jacó entende que ele não podia mais voltar para Betel carregando os deuses estranhos, ele tinha que abandonar os deuses estranhos. Ele também entende que não dá para construir um altar novo com vestes velhas. Quem é observador vai entender, vai ver aqui que ele disse assim, olha, purifiquem-se e troquem de roupa. Ele mandou até o povo se purificar, trocar até de roupa, largar as roupas velhas, tudo aquilo que era do passado, que era de velho, porque Deus iria levar eles para um novo ciclo, para um novo tempo, para escrever uma nova história. Hoje estamos no 3º domingo da jornada com Deus, e o Espírito Santo nos chama hoje para fazer da mesma forma, para que nós possamos ter essa visão profética, viver essa visão profética que Deus está nos dando para esse ano, que não é apenas um desejo de crescimento numérico, não é só crescer, como falou o irmão Obreiro Neto agora aqui, não é ficar rico, não é ganhar muito dinheiro, não é comprar muitos bens, não é numérico, não é material, não, mas é em primeiro lugar um crescimento espiritual. Primeiro de tudo é isso. É sermos uma igreja madura, curada, livre, uma igreja que não transfere dores para a próxima geração, mas uma igreja que transfere heranças espirituais para as próximas gerações. Nós não queremos deixar para os nossos filhos feridas, nós não queremos deixar para os nossos filhos bagagens pesadas, nós não queremos deixar para os nossos filhos dores, nós queremos deixar para os nossos filhos heranças de bênçãos espirituais. Fé, identidade, legado. O que nós queremos deixar para os nossos filhos? Não é trabalhar a vida toda e deixar, tá aqui, ó, papai está deixando para você um carro, uma casa, um apartamento, uma empresa, e eles destruírem tudo, como fazem as pessoas lá fora. Nós queremos deixar, acima de tudo, para os nossos filhos um legado de fé. Nós queremos que os nossos filhos olhem para nós e digam assim, meu pai e minha mãe sempre viveu uma fé, e eu num Deus vivo, e eu quero viver a mesma fé que meu pai e minha mãe viveram. E ainda quero ensinar isso para os meus filhos, para os meus netos e para a minha parentela. Nós temos que ter uma referência para a nossa geração. Os nossos filhos têm que olhar para nós e ver essa referência espiritual. Ver em nós essa herança espiritual que nós temos que deixar para eles. E talvez pode ser que eles não vejam isso agora. Ou talvez não reconheçam. Vejam e não reconheçam. Ou não consigam reconhecer. Mas se nós permanecermos firmes no propósito, na jornada com Deus,
Deus vai nos honrar de tal forma que em determinado momento os nossos filhos vão olhar para nós e vão dizer: eu quero essa herança espiritual do meu pai e da minha mãe. Eu quero carregar isso. E eu quero levar isso à frente para a minha geração. E por falar em geração, nós temos visto, e se você olhar comigo e pensar comigo, você tem visto que nós estamos numa geração que tem vivido em ciclos. Quando eu falo hoje de ciclos, é porque realmente tem geração que está vivendo em ciclos. Estamos vivendo num tempo onde muitas pessoas estão presas a ciclos invisíveis. Ciclos que são muitas das vezes emocionais, espirituais, financeiros, familiares, relacionais e outros. Mas que ciclos são esses? Talvez você pergunte: pastor, que ciclos são esses que você está falando? Me explica melhor que tipo de ciclos são esses. Vou te explicar. Ciclos são padrões espirituais que se repetem quando não são confrontados. Vou te falar novamente. Ciclos não são maldições. As pessoas às vezes usam o título como a maldição hereditária. Não é uma maldição hereditária. Não chega a ser essa palavra tão pesada que os teólogos até brigam, que uns dizem que tem, outros dizem que não tem. Eu não estou aqui para discutir teologia. Eu estou aqui para falar de uma verdade. Que esses ciclos são padrões espirituais que se repetem quando não são confrontados, quando não são quebrados. A tendência desses padrões espirituais é se repetirem nas pessoas. Às vezes se repete na própria vida da pessoa várias vezes. Talvez você seja uma dessas. E se você puxar a ficha da tua vida, você vai ver que parece que já se repetiu vários ciclos, várias vezes na tua vida. Às vezes acontece com a gente. Mais de uma vez um ciclo se repetir. Você vai lembrar lá de 1900 e tanto, você passou por aquela situação. E agora há pouco tempo você repetiu a mesma situação. Parece que um ciclo se fez de novo na tua vida. Sem perceber, esse ciclo rodou, girou, aconteceu. Reflita comigo. Talvez não é em você, mas você conhece alguém que está vivendo nesses ciclos, nessas repetições. Muitos chegam a dizer assim: poxa, parece que eu estou vivendo tudo aquilo que meu pai viveu. Parece que eu estou vivendo tudo aquilo que minha mãe viveu, que meu avô viveu. E muitos não conseguem nem perceber isso, mas se for olhar a vida dela e puxar a vida do pai, do avô, da mãe, da avó, da bisavó, vai ver que está se repetindo a mesma história. Quantos de nós aqui conhecemos pessoas que repetem exatamente os mesmos erros da sua geração passada? Veja se eu estou falando bobagem. Nós precisamos entender que nada acontece por acaso no mundo espiritual. Satanás, ele não cria nada de novo, você sabia disso? Às vezes a gente dá tanto poder para Satanás. Satanás não cria nada de novo. Satanás simplesmente, sabe o que ele faz? Ele repete padrões. Satanás não é um artista, não é um ser assim que a gente... Olha como ele é poderoso, criativo. Não. Ele não é essas coisas que muita gente pensa. Ele apenas faz a sua função muito bem feita. Diga-se de passagem. E o que ele mais gosta de fazer é repetir padrões. É a que a gente chama mão na roda. A gente cria a roda. E Satanás joga a mão nela e ela vai simplesmente circulando. E as coisas vão se repetindo. O diabo não precisa destruir uma pessoa de uma vez, não. Basta ele manter a pessoa no ciclo. Satanás, alguns ele até tem autorização,
isso aí é um outro estudo, mas de chegar e tocar na vida de alguém. Mas muitas pessoas ele não quer nem tocar, destruir. Ele só quer manter a pessoa no mesmo ciclo. Num ciclo de repetição espiritual que vai fazer ela sofrendo e sofrendo e sofrendo e sofrendo. E nós podemos ver isso na história de Jacó. Jacó nasceu dentro de um ciclo. Se você for estudar, ele viveu preso a esse ciclo, mas ele quebrou esse ciclo. Deus levanta para ele, a promessa de Deus estava sobre a vida dele, e ele toma uma atitude, e ele muda essa história, e ele toma certas atitudes e paga certos preços, que faz o seu destino ser diferente, que quebra certos ciclos que eram para se repetir na vida dele. E esses ciclos, eles se formam a partir, muitas das vezes, de pecados não tratados. De onde é, pastor, que vem esses ciclos? É o que é? Como é que eles vêm? De onde é que eles acontecem? Na maioria das vezes, ou em qual toda a sua totalidade, eles se formam a partir de pecados que não foram tratados, às vezes lá atrás. Se você vê a história de Jacó, se você for ver lá Gênesis, você vai ver, olha, padrões que se repetiam. A família dele estava cheio de ciclos. Se você puxar aqui, ó, Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua esposa. Você já leu isso? Dizendo que Sara não era sua esposa, era sua irmã. Ele mentiu. Aí Isaac também fez o mesmo pecado, mentiu para Abimeleque, dizendo que a mulher dele não era a mulher dele, era irmã. Quase dava um babado forte. Está lá Gênesis 12, depois Gênesis 26. Jacó parece que ele cresce nesse ambiente de engano. Ele cresce nessa família que não era perfeita, que tinha sim esses problemas de engano, de mentira dentro da família. E aí o nome dele já dizem que significa suplantador, enganador. É o tanto que ele faz jus ao nome quando ele usa daquela artimanha para enganar o seu irmão, roubar o seu direito de primogenitura. Não foi obrigado, mas o irmão caiu, mas ele foi lá com a expertise dele e roubou o direito de primogenitura. Então ele que engana seu irmão, arranja uma confusão grande com o irmão tenta matar ele tem um problema familiar, gera um problema familiar. Aí, para não bastar, ele engana também o seu pai. Se você ler lá, a mãe bota umas peles de animal no braço dele, o pai dele já estava cego, o Isaac já estava cego, ele foi abençoar ele, e ele só sentiu pelo tato, e pensou que era o Esaú, e não era Jacó, disfarçado, e ali ele abençoa Jacó, ou seja, tudo foi a partir de um engano também. E aí ele acaba colhendo esse engano dele, ele acaba colhendo lá na frente, porque ele foi trabalhar com Labão, seu tio, e o Labão vai e engana ele também lá na frente. Ou seja, aí entra num princípio espiritual. Aquilo que não é tratado em uma geração, tende a ser transferido para outra geração. O Jacó que enganou, lá na frente foi enganado. O tio chega, ele pede a filha em casamento, aí ele vai dar a filha, quando ele for olhar, era a filha, não era a filha que ele queria, era a filha mais velha, ele queria a mais nova. Resumindo, ele teve que trabalhar 14 anos para poder ter a esposa que ele queria. Foi enganado. E aí vai. Aí se torna como um vírus espiritual, que é passado de um para o outro, se não for combatido, esse vírus se adapta e continua atacando outras pessoas. Não é assim que acontece com o vírus da dengue, por exemplo? Ele vai, todo ano, ele se adapta, né, e vai mudando, e continua aí causando mal. Por isso que Gálatas 6, 7, Paulo diz assim, olha, tudo que o homem semear, isso também ceifará. É um princípio bíblico, né? Ele enganou, ele foi enganado. Mas aí, nesse princípio, a gente vê o quê? Um ciclo se repetindo. Amém até aí?
Satanás, ele se aproveita dos ciclos para cumprir a sua função. Satanás, ele simplesmente, ele é um grande observador da humanidade. Ele observa, a Bíblia diz que ele anda em nosso derredor. Tu acha que ele anda em nosso derredor fazendo o quê? Dançando, cantando, ciranda, cirandinha? Ele anda em nosso derredor observando a gente. Observando a nossa história, observando as nossas atitudes, observando as nossas ações. E ele simplesmente, ele faz o papel dele, que é o quê? Fazer com que os ciclos cumpram a sua função de se repetirem. Satanás não precisa convencer uma geração inteira a pecar. Ele só precisa manter os ciclos ativos. E se uma família tem um ciclo de sofrimento, ele só precisa manter esse ciclo se repetindo. Vai sofrer todo mundo, o pai, o filho, a mulher, a esposa, a geração inteira vai sofrer porque há um ciclo que se repete naquela história familiar. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Que ciclos são esses, pastor? Me dê um exemplo, vamos lá. Ciclos de pobreza, ciclos de adultério, ciclos de violência, ciclos de abuso, ciclos de abandono espiritual, ciclos de religiosidade sem aliança, sem vida, só religiosidade. E você vê muitas pessoas, eu vejo, pelo menos eu conheço muita gente, religiosa até o caroço do olho, mas só vive enferma, mas só vive doente. E a sua religiosidade parece que não serve de nada. Parece que há um ciclo de maldição que vai se repetindo e aquela pessoa vive doente e nunca se cura. E aí é onde Satanás trabalha. Satanás trabalha melhor onde há repetição de ciclos e não há confronto. Você sabe onde é que ele quer agir? É onde não há confronto, onde o ciclo se repete naturalmente. Naturalmente vai se repetindo, não chega nenhuma intervenção, não chega nenhum confronto, não chega nada para barrar aquele ciclo de se repetir. E aí Satanás vai, empurrando com a barriga, e aí o sofrimento acontece e continua acontecendo. Por exemplo, você conhece alguém que cresceu sem pai e depois de adulto abandonou seus filhos? Ciclos que se repetem. Você conhece alguém que vive relacionamentos abusivos, como a mãe viveu? A mãe viveu um relacionamento abusivo, o pai batia, o pai era ignorante, o pai era ciumento, o pai fazia tudo e ele assistia tudo aquela cena dentro de casa. E aí, quando ele ficou adulto, que casou, foi fazer a mesma coisa. Ciclos que se repetem. Você conhece alguém que nunca prospera? Trabalha muito, mas nunca prospera. E você olha para a família, para o pai também era do mesmo jeito. Um excelente profissional, um bom ganhador de dinheiro, mas parece que nada dava certo, parece que tudo ia pelo ralo, parece que nunca teve nada, porque ciclos vão se repetindo. E isso não é coincidência, é herança espiritual que ainda não foi quebrada. Jacó, ele teve um chamado de Deus para quebrar ciclos. Amém? Mesmo com erros. Jacó tinha algo poderoso. Ele tinha o quê? Eu falei do início. Jacó tinha o quê? Uma promessa. Ele tinha falhas, ele tinha um caráter para ser transformado, para ser tratado. Ele não era perfeito, mas ele tinha promessa de Deus. E eu creio que eu e você que estamos aqui também temos promessas de Deus. Amém? E esse é o primeiro passo para todos os ciclos serem quebrados da nossa vida. É nós vivermos, acreditarmos nas promessas do Senhor. Jacó estava fugindo com medo, sem o seu caráter estar aprovado, e mesmo assim Deus disse para ele: eu sou contigo. Está lá em Gênesis, a gente leu, vou reler aqui para vocês, Gênesis 28.
Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Então Deus tem promessa. Essa promessa hoje é para quem crê. Amém? Você crê? Você crê, sim ou não? Há um princípio poderoso nisso. Sabe qual é? Olha o irmão que está do teu lado. Se ele não está dormindo, olha para ele aí. Diz assim, acorda para não perder. Deus não chama pessoas prontas. Ele chama pessoas dispostas. Deus não está procurando pessoas prontas, perfeitas. Ele está procurando pessoas dispostas. Se você estiver disposto, é essa pessoa que Deus está te procurando, é você. Jacó entende que ele não poderia continuar enganando. Ele não poderia continuar fugindo. Ele não poderia continuar com os ciclos ativos. Deus precisava quebrar os ciclos na vida dele para que ele realmente fosse transformado. E o que precisa para quebrar ciclos? Pastor, o que precisa para quebrar ciclos? Vamos lá. Quebrar ciclos exige encontro, aliança e luta. Quebrar ciclos exige encontro com Deus, aliança e lutas. Você pode repetir para gravar na sua mente? Quebrar ciclos exige encontro, aliança e luta. Lembra do Peniel? Todo mundo sabe aqui, Jacó foi levado para o Peniel, foi levado lá para o seu lugar, o Val de Jaboque, e ali ele luta com o anjo. Não é isso? Está lá no 32, vamos ler, 32, 24 a 28. Gênesis 32. 32, 24. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta contra o homem. Então o homem disse, o homem era um anjo, né? Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então ali Jacó recebeu a ruptura dos ciclos que tinha na vida dele. Ele entra ali naquela luta, naquele lugar, como enganador, e ele sai como Israel. Sabe o que significa Israel? Príncipe de Deus. De enganador, ele passa a ser o quê? Príncipe de Deus. Ei, olha para mim, por favor, aqui ó. Não se quebra ciclos sem confrontos espirituais. Não se quebra ciclos somente participando de uma religião. Não se quebra ciclos só participando de uma igreja, só assistindo o culto. Só se quebra ciclos através de confrontos espirituais. Só se quebra ciclos no mundo espiritual. Quando se mexe, quando se toca no mundo espiritual. Você vê ali que ele naquela luta com o anjo, ele lutou espiritualmente com Deus. É tanto que o anjo toca na coxa dele, ele sai mancando. Ele sai mancando, mas ele sai transformado. E é melhor sair mancando com Deus do que sair correndo sem Ele. Às vezes é melhor a gente passar por certas situações da nossa vida e ser curado do que nada acontecer e os ciclos ficarem se repetindo na nossa vida. Deus às vezes precisa tocar em alguma coisa na gente. Deus às vezes precisa marcar alguma coisa na gente. Às vezes Deus traz marca do nosso encontro com Ele. Às vezes Deus marca a gente na nossa aliança com Ele. Nas alianças Deus costuma mexer com alguma coisa na nossa vida. Nas nossas lutas com Deus, Deus costuma deixar algum sinal na gente, alguma marca. Alguns ciclos só se quebram quando o orgulho cai. Você sabia que o orgulho é uma das principais coisas que faz com que o ciclo permaneça?
O orgulho, a pessoa não reconhecer que está passando aquela situação, a pessoa não reconhecer que tem erros, a pessoa não reconhecer que precisa ser curada, que precisa ser tratada, que precisa ser quebrada, a pessoa não reconhecer que ela tem um processo para fazer na vida dela e apenas joga a culpa nos outros, é orgulho. Enquanto o orgulho não for tratado, o ciclo não é quebrado. A primeira coisa que precisa ser tratada em nós, para que ciclos se quebrem, é ser mexido no nosso orgulho. Se você vê a história de Jacó, Deus mexe no orgulho dele várias vezes. E ele é tratado. E lá no final ele está bem diferentezinho daquele Jacó que ele era, do sabidão, que enganava todo mundo. Então ciclos só se quebram quando, primeiro, o orgulho cai. Segundo, a velha criatura morre. Enquanto você for aquela mesma criatura de sempre que você era no mundo, e em Cristo você veio, e você não mudou a velha criatura, e você não morreu a velha criatura, enquanto você for aquela pessoa cheia de razão, que é você que está certo, que todo mundo gira em torno de você, enquanto você sempre tiver a razão, você vai sempre permanecer no mesmo ciclo. Porque para que os ciclos sejam encerrados, Deus precisa que a velha criatura morra e nasça uma nova pessoa, com um novo pensamento, com um novo ideal de vida, com nova história. E na sequência disso, para que ciclos sejam quebrados, a pessoa precisa, sabe de quê? De uma identidade redefinida. É tanto que Deus vai lá e muda o nome dele. Não, Jacó não dá mais não. Tem que mudar teu nome agora é Israel. Porque o nome naquele tempo representava a identidade. Naquele tempo não tinha RG. Não tinha o documento. O documento era o nome. O seu nome representava a sua identidade. Por isso que Deus troca o nome dele. Para que a identidade dele fosse trocada. Amém? Deus precisa trocar a nossa identidade para que os ciclos sejam quebrados. Enquanto você não for mexido na sua identidade, a tendência é que os ciclos se repitam na sua vida, e aí vai passar para os seus filhos, vai passar para a sua geração. Pastor, e o que é que pode quebrar esse ciclo na minha vida? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar o banho do descarrego? Eu tenho que passar no vale do sal? Eu tenho que tomar banho de arruda? Eu tenho que receber um passe? Eu tenho que receber não sei o quê, como tem... chamar nem de igreja, como tem seitas fazendo por aí. Não é isso. A única coisa que tem poder para quebrar ciclos definitivamente na vida de uma pessoa, chama-se a obra da cruz que o Senhor Jesus fez. A obra na cruz de Cristo, ou a obra da cruz de Cristo, é a única coisa que tem poder realmente, que é capaz de quebrar ciclos definitivamente. Nada que Jacó fez foi suficiente por si só. O que Jacó viveu era apenas a sombra da cruz de Cristo. A pedra que ele ergue, o altar que ele levanta, tudo apontava para Cristo, para o sacrifício de Cristo, mostrando que somente quando a gente está diante da cruz de Cristo, somente quando a gente é participante, recebedor da obra que Cristo fez na cruz, nós estamos em condições de termos todos os ciclos da nossa vida quebrados. Todos os ciclos da nossa vida interrompidos. Não adianta você querer ficar dando uma de sofredor. Não adianta você querer chamar a atenção de Deus ou das pessoas como um pobre coitado. Isso não vai resolver seu problema. Posso continuar? Amém? A única coisa capaz de quebrar ciclos é a obra, o sangue derramado de Cristo Jesus na cruz. Não adianta você chegar para mim ou para qualquer pessoa e ficar dando uma de coitadinho, mãe, mas eu sofro tanto, mas fulano me faz sofrer, mas não sei o que por causa de fulano, mas o meu pai, a minha mãe, mas o fulano me faz sofrer, mas eu sou coitadinho, eu sou coitadinha. Você só vai piorar a sua situação. Enquanto você ficar dando uma de coitadinho, de coitadinha, você só vai piorar a situação e repetir os ciclos da sua vida.
O que você precisa é dizer: Senhor, eis-me aqui, quebra os ciclos da minha vida, através da obra, do sangue derramado, naquela sexta-feira, 3 da tarde, na cruz do Calvário. Eu me rendo a essa obra, e eu não aceito mais esses ciclos na minha vida, quebra eles. Somente nisso, nessa condição, nesse confronto que há com a cruz de Cristo, é que os ciclos começam a ser quebrados na nossa vida. Gálatas 3,13, vamos lá comigo. Agora vamos fazer uma conexão com o Novo Testamento. Gálatas 3,13, depois de Coríntios. Deixa eu te mostrar como isso é verdade. Olha o que diz Gálatas 3,13. Cristo, 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Você viu aí? Cristo na cruz, Ele se fez maldição por nós. Cristo já se fez maldição por nós. Cristo já subiu a cruz. Cristo já foi lá. Jesus já foi lá. Sofreu e ali Ele ficou. E ali Ele recebeu toda a maldição do pecado sobre Ele. Ele já sofreu com maldição no nosso lugar. Você não precisa mais ser um maldito. Você não precisa mais ser um maldizente. Você não precisa mais ficar reclamando da vida, colocando a culpa em ninguém. Nós não precisamos mais aceitar ciclos se repetirem na nossa vida e a gente achar que é assim mesmo, tá bom, é a vida, fazer o quê? Não, é isso que Satanás quer. Quem está em Cristo Jesus tem o direito de vencer, porque Ele venceu. Mas não precisa mais sofrer, porque Ele já sofreu tudo que a gente tinha de sofrer. O nosso sofrimento hoje é outro. O nosso sofrimento hoje não é mais com as mazelas do diabo. O nosso sofrimento hoje é em vencer a nossa própria vontade da carne. É o único sofrimento que a gente tem que passar. Em suportar as dores da carne. Quando a carne quer se levantar contra o outro, quando a carne não quer perdoar, quando a carne quer fazer o que ela quer, é o único sofrimento, é de matar a nossa própria vontade. Mas sofrimentos de ciclos a gente não precisa mais passar. Sofrimentos de maldição a gente não precisa mais passar. Por quê? Porque Ele já recebeu toda a maldição na cruz do Calvário. E ciclos são legalidades espirituais. Só a cruz de Cristo cancela a legalidade espiritual. O sangue de Cristo não melhora histórias, Ele encerra capítulos, quebra correntes. O Billy Graham, ele dizia assim, olha, a cruz não é apenas o símbolo do perdão, a cruz é o fim do domínio do pecado. A pessoa que nunca consegue vencer um pecado, mas eu nunca consigo vencer, é mais forte do que eu. Parece que esse ciclo é mais forte do que eu, não consigo. A cruz de Cristo tem poder para fazer você vencer qualquer pecado, qualquer escravidão, qualquer corrente. Por si, sozinho, você não vai conseguir. Você pode se esforçar à vontade, você não vai conseguir. Você vai chegar bem pertinho, mas você não vai conseguir. Porque só a cruz de Cristo tem poder para desfazer todo o pecado, toda aliança com o mal. Olha o que diz Colossenses, Paulo diz em Colossenses 2,14. Está em Gálatas, passa Efésios, Filipenses, Colossenses 2,14. Deixa eu te mostrar como isso é verdade. Colossenses 2,14 diz assim, olha, 14 e 15, vou ler o 14 e 15.
Olha o que Jesus fez, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, e encravando na cruz, os despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então o que Jesus fez? Ele cancelou a nossa dívida. Ele cancelou a legalidade que o mundo espiritual tinha sobre nós. Ei, sabe o que é ciclo se repetir? Ciclo se repetir, ele só se repete se você tem uma legalidade na sua vida. Ele só se repete se você der legalidade, se existir uma legalidade. Mas se você pega a sua vida e joga na cruz de Cristo e vive para Cristo, você recebe o direito que Cristo conseguiu para nós, que foi o quê? Cancelamento da dívida. Ele cancelou a dívida. Ele quebrou a legalidade do mundo espiritual sobre nós. Quem entende isso? Amém? É por isso que nós estamos vivendo essa jornada. É por isso que a nossa igreja está vivendo essa jornada esta visão, que é uma visão de quê? Que nós queremos uma geração livre de ciclos. Nós queremos viver livres de ciclos. Ei, você tem direito de ser livre de todo ciclo. Não aceite isso. Viva, receba isso pela fé. Busque isso pela fé. Deus quer levantar nessa noite famílias que estão livres de ciclos de destruição, famílias restauradas da destruição, do sofrimento, da separação. Não é porque na sua família teve problema de separação que você vai ter que viver infeliz para o resto da vida. Não, Cristo entra na história e quebra tudo. Nós temos o direito, é esse direito que a Bíblia está falando. Não interessa se no teu passado, nos teus familiares, eles viveram separados, traindo um ao outro, eles viveram uma vida de destruição, a família deles foi toda desajeitada, toda estrambelhada. Quando chega em Cristo, Cristo quebra esse ciclo. Agora você tem que buscar isso, você tem que se abrir para isso, você tem que receber isso. Você tem que tomar posse disso e não aceitar nenhum desses ciclos na sua vida. É isso que nós estamos buscando. Homens e mulheres de Deus que não vivem repetindo erros. Porque pecar é uma coisa, mas repetir pecados para sempre não é normal. São ciclos. Quando eu falo de ciclos, é a pessoa que ela só vive caindo naquele pecado, nunca ela se liberta. Ela só vive naquela mesma queda, nunca ela muda. Parece que de 6 em 6 meses ela tem uma coisa na vida dela que ela levanta, ela vai indo, cai. Levanta, aí vai dando tudo certo, cai. Levanta, vai dando tudo certo, cai. Isso são ciclos. São ciclos espirituais que têm autorização sobre a vida da pessoa. Cristo não quer isso para nós. Nós precisamos abrir, rasgar o nosso coração e dizer: meu Deus, eu quero essa obra da cruz na minha vida. Para que a minha vida comece a mudar, a ser diferente. A entrar neste novo processo, nesta nova identidade. É isso que nós estamos buscando. É isso que nós queremos ser, é uma igreja que rompe padrões antigos. Ei, tudo que é padrão antigo na tua vida, Deus quer que fique no passado. Amém? Olha para a tua vida. O que é padrão? Ah, é padrão para mim acontecer isso, pastor. É normal, eu já estou até acostumado. Deus quer pegar todos esses padrões antigos e jogar no mar do esquecimento, para que você venha viver tudo novo. Amém? Deus quer que nós não sejamos uma igreja de sobreviventes, mas uma igreja de libertadores para a próxima geração. De ícones, de pessoas libertas, que cheguem dentro da sua casa e dizer, bata a mão lá e diga assim: eu sou de Deus e demônio aqui não vai ficar aqui nessa casa não. Vai correr tudinho daqui em nome de Jesus. Deus quer levantar um povo assim.
Deus quer que eu e você sejamos assim. Essas pessoas que não estão mais presas a ciclos, que foram libertas, que agora estão prontas para viver as coisas novas de Deus. Deus quer te levar a lugares novos, Deus quer te prosperar em certas áreas, Deus quer fazer você mãe de multidões, pai de multidões, Deus quer te levar a ser um exponencial nessa geração, mas você precisa se libertar de todos os ciclos, de todos os padrões antigos. O Salmo 112, 2 vai dizer assim, olha, a descendência do justo será poderosa na terra. Eu vou orar, mas eu quero que você reflita em algumas perguntas que eu vou te fazer. Primeiro, que ciclos você identifica na sua vida? Que padrões antigos você ainda identifica na tua vida? Será se tem alguma coisa querendo te forçar? Será se tem alguma coisa forçando para se repetir na tua vida? Será se tem alguma coisa, uma força maior que está forçando você, para você viver de novo aquilo que você já viveu e você não quer viver mais? Será se tem alguma coisa que está forçando a barra? Se você identifica isso, se esperta. Desperta e vem para Betel, sai do lugar comum. Deus está falando o que Ele falou para Jacó naquele dia. Ei Jacó, tá bom de viver em ciclos. Desperta Jacó, vem para Betel. Betel é o lugar de encontro comigo. Betel é o lugar da virada. Betel é o lugar de romper os ciclos. O que precisa morrer hoje em você? O que precisa ser quebrado hoje? Que legado você quer deixar? Você pode dizer assim, mas nada dá certo para mim, pastor. Não tem jeito não, eu sou ninguém, nada dá certo para mim, eu sei. Posso até concordar realmente que nada deu certo para você, mas não significa dizer que a sua vida vai ser sempre assim, sempre a mesma. Tudo pode mudar. Tudo pode ser diferente. E o que Deus quer é justamente isso. É fazer de você aqui uma virada de chave. É fazer de você a partir de hoje uma nova história. Ciclos que se quebram e tudo que se inicia novo e diferente. E esse ficar para trás vai servir só de testemunho. Não mais de repetição. Você vai olhar para trás e vai dizer assim, realmente, eu era uma pessoa que estava presa a ciclos, eu era uma pessoa que era oprimida pelo mal, tinha legalidade na minha vida, mas eu consegui quebrar, mas pelo sangue de Cristo derramado, hoje eu sou uma nova pessoa. E hoje agora eu sou exemplo, testemunho. Eu prego para outras pessoas e elas também são libertas do mesmo jeito que eu fui. Deus quer trazer um tempo novo para você. Essa direção, essa visão de Jacó não é só para a gente ficar achando bonito, é para a gente viver. E você lá na frente olhar e dizer assim, olha, 2026 para mim realmente foi uma mudança. Eu hoje sou totalmente diferente de quem eu era de 2026 para trás. Mas depende de você. Para de ficar dando uma de coitadinho, ninguém vai resolver teus problemas não, é você que tem que se levantar e buscar. Tu quer aprender uma coisa na vida? Aprenda. Para de ficar dando uma de coitadinho. Ninguém vai chegar para você e vai, vamos chorar junto, vai não. Você tem que se levantar. Alguém precisa parar o ciclo, porque senão ele vai se repetir. Você precisa que se levantar com autoridade. Se não foi seus familiares, se não foi seu pai, mas vai ser você. Amém? Se não foi sua mãe, vai ser você. Se não foi fulano, vai ser você que vai se levantar e vai quebrar esse ciclo. Porque Deus te escolheu e o tempo é hoje. Uma geração decide hoje. E a próxima geração colhe os frutos. É assim que funciona. Nós queremos agora fazer um momento profético. Nós vamos justamente orar e declarar que o sangue de Jesus quebre todos os ciclos que estiverem ativos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém?
que nomes sejam mudados, que identidades sejam trocadas, que histórias sejam reescritas, para que se cumpra o que diz em 2 Coríntios 5,17, que é: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você crê nisso? Fique de pé. Às vezes tem uma forçaçãozinha de barra. Às vezes o mundo espiritual está forçando. Eu quero repetir o ciclo. Eu quero repetir o ciclo. Eu quero que ela continue amargurada, que ela continue como ela era antigamente. Mesmo dentro da igreja, mas eu quero que ela continue, eu quero que ele continue no mesmo pecado, eu quero que ele continue fazendo a mesma coisa, eu quero que ela continue do mesmo jeito, eu quero que separar esse casamento, eu quero destruir esse jovem, eu quero destruir esse filho, eu quero destruir a vida financeira, eu quero que ele fique na miséria, que nada dê certo. Satanás não tem poder, ele quer apenas que os ciclos se repitam. E se ele conseguir isso, pronto, ele vai aplaudir de pé. Mas Cristo Jesus quer justamente o contrário. E há um poder liberado aqui nessa noite para você crer, receber e ter todos os ciclos quebrados na sua vida. Amém? Amém? Eu não sei qual é a tua vida, eu não sei se tem algum ciclo que está sempre se repetindo na sua vida. Eu não sei se tem algum ciclo que está querendo se repetir no seu casamento, que talvez se repetiu no casamento dos seus pais. Não sei. Você sabe, Deus sabe. O que eu sei é que a obra de Cristo na cruz é suficiente para destruir e dar um fim nessas legalidades. Se você crer e receber e confessar Jesus como seu Senhor, você vai sair daqui livre hoje. Amém? Feche os seus olhos. Se tem alguém aqui nessa noite que talvez você diga assim: pastor, essa oração é para mim, exatamente para mim. E você está tão necessitado, tão pesado, e você precisa sair daqui livre com esses ciclos quebrados na sua vida. E você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, diante do altar, pode vir, fique à vontade. Ninguém vai olhar para você, ninguém vai acusar você de nada. A grande questão não é o que já passou, a questão é o que você vai fazer a partir de agora. Se você não aceita mais viver esses ciclos, e você quer a ajuda de Deus em oração, se você quiser vir aqui perto do altar, pode vir. Eu vou orar por você, vou colocar a mão na sua cabeça. E vou declarar que todos os ciclos da sua vida se quebrem pelo poder da cruz, da obra da cruz. Aleluia. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar e essa tua palavra, pode vir, não tenha vergonha.